e aí eu vou compartilhar a minha tela. Vai abrir a minha tela e tá todo mundo vendo aí a tela? Tô sim, professor. Beleza. Sim. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Como eu já mostrei para vocês, eu sou Marcelo Pinho e vou falar sobre planejamento tributário. A nossa agenda, o roteiro da minha apresentação, a gente vai pegar os conceitos de planejamento tributário, a forma e os documentos necessários, qual a finalidade do planejamento, a classificação, os regimes tributários, os regimes tributários, e é possível fazer um planejamento. Então, aqui no final, eu vou mostrar o que é necessário para fazer um planejamento, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, certo? O planejamento tributário é um processo de escolha de uma ação não simulada. Então, você não pode fazer um planejamento pensando... eu estava dando aula de planejamento, Patrícia, você se lembra disso, que eu estava dando aula de planejamento tributário, a pessoa me perguntou, aí eu perguntei aos alunos determinada situação, o que eles faziam. Aí a menina respondeu, brincando, naturalmente, ela respondeu que não emitia nota, mas isso é uma forma de simular o planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento,
anterior à ocorrência do fato gerador, certo? E visando, direta ou indiretamente, a economia de tributos. Quando se fala de planejamento, eu quero economizar o máximo de tributos que vai ocorrer na empresa ou na pessoa física, certo? Então, o planejamento tem essa característica. O autor Chaves, ele diz que o planejamento tributário não é um direito garantido pela Constituição, mas também é um dever legal na lei da SA, no artigo 153. Quando a gente se fala de planejamento, né, o planejamento, a identificação, o contribuinte identifica uma situação que possa reduzir os seus custos com o tributo, mas a gente tem que ficar preocupado, porque muitas vezes o governo, o legislador, ele tenta modificar a lei para eliminar esta possibilidade. Eu tenho como exemplo o prejuízo fiscal, né? A gente não pode fazer uma fusão, nenhuma cisão, nenhuma modificação, né, estatutária que possibilite uma empresa ter lucro e outra empresa ter um prejuízo fiscal, para não dar confusão, né? A empresa que tem um lucro, ela quer fazer uma fusão com a empresa que tem um prejuízo para se beneficiar desse prejuízo fiscal e reduzir o lucro. Então, o legislador viu que tinha esta possibilidade, que estava previsto em lei, e aí ele modificou. A gente tem que esperar 5 anos com uma empresa com prejuízo fiscal para fazer um processo de fusão, de cisão, né, para poder se beneficiar do prejuízo fiscal. Para quem não sabe, a gente está com alunos de quarto semestre, quinto semestre, tem alunos que estão formados também, mas, para quem não sabe, prejuízo fiscal é um prejuízo que acontece quando a empresa apura o lucro ou o prejuízo na DRE, todo mundo sabe o que é DRE, e nesta apuração ele leva para um livro especial, um livro auxiliar, que chama de LALU, e ele apura esse lucro da DRE, e esse lucro pode se transformar em prejuízo fiscal. Então, ele não vai pagar imposto de renda nesse caso. Ele pode ter um lucro na DRE, um lucro contábil,
E quando ele leva para o livro chamado de Lalu, ele pode ter várias coisas que chama-se adição ou exclusão, chegando até um prejuízo fiscal. Entenderam? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Beleza. Então, esse foi o conceito de planejamento, né? O planejamento será iniciado com a revisão fiscal, em que os profissionais de contabilidade, da área do direito, né? Os advogados que estudam direito tributário, ele faz uma revisão fiscal, ele faz uma revisão fiscal em que esses profissionais devem aplicar os seguintes procedimentos. Então, vamos ver quais são esses procedimentos. Ele vai fazer um levantamento histórico da empresa, aí ele vai verificar toda a documentação da empresa, as transações efetuadas por essa empresa, e vai escolher uma ação menos onerosa para os fatos futuros. Por exemplo, eu recebi na outra semana uma mensagem dizia assim: olha, eu quero fazer um planejamento tributário. Como é que eu devo iniciar o planejamento tributário? Aí eu falei para a pessoa: pegue a atividade da empresa e verifique, por exemplo, que compras ela vai fazer. Então, levante as compras, né? Se é indústria, né? Ela vai fazer compras de matérias-primas. Se é comércio, ela vai fazer compras de mercadoria para revenda. E isso dá uma condição para você iniciar esse planejamento. Então, se por acaso uma empresa, vamos supor, né, uma farmácia, por exemplo, né, da área comercial, ela está comprando muito remédio, né, você pode fazer um planejamento da farmácia. Não importa qual a forma de tributação que ela escolheu. Ela pode ser simples, pode ser lucro presumido, pode ser lucro real, né? Quando ela compra esse produto, o cadastro é tão importante como uma compra. Porque se ela faz um cadastro equivocado, ela pode levar a empresa a pagar mais imposto do que ela deveria. Então, é necessário, primeiro, fazer um levantamento histórico da empresa. E depois ela vai verificar as ocorrências de fatos geradores dos tributos. Como eu falei,
nessas compras, ela vai identificar se por acaso essas compras de produto monofásico para o PIS e a COFINS, né? Se é um produto de tributação de ICMS, substituição tributária do ICMS. Então, tudo começa com as compras. Na hora que você vende, aí se você classificou as compras corretas, não tem medo de que você está fazendo um planejamento. Verificar se nesse levantamento, se a empresa tem vários anos de constituída, se houve ação fiscal e se essa ação fiscal foi por fatos geradores de decaídos. Eu pergunto para vocês, né? Alguém vai me dizer, né? O que é decadência e prescrição, e isso é muito importante para fazer um planejamento. Se eu sei o que é decadência e o que é prescrição, eu parto desse princípio. Diga aí para mim o que é decadência e prescrição. Tem alguma coisa relacionado após os 5 anos. Diga aí para mim o que é decadência e prescrição. É a mesma coisa? Diga aí, Daniela, o que é decadência e o que é prescrição. Anaildes, alguém pode me ajudar? Evelyn? Professor, teria Diga. a ver com a homologação do fisco. Isso, exatamente. Quando você tem a gente está falando de tributo, né? Quando você tem um tributo que o fisco homologou esse tributo e não cobrou, isso é prescrição. Se ele demorar de cobrar, né? Ele homologou o tributo e ele não cobrou. Passados 5 anos, acontece a prescrição. Mas, se ele não homologou, certo? Passados 5 anos, aí ele decai. Então, o planejamento vai levantar se houve alguma ação fiscal na empresa com o propósito de se foi fatos geradores decaídos ou prescritos. Beleza? Então, perceba que pode acontecer hoje, mas eu acho que hoje, mas não, né? Porque principalmente a Receita Federal,
está com uma máquina para arrecadar muito potente. Então, ela não vai deixar tributos decair ou prescrever antes dela cobrar. Então, se ela cobrar até 5 anos, beleza, ela está no direito de cobrar. Mas se passou os 5 anos e ela começa a cobrar após 5 anos, aí você, sabendo que ela não vai poder cobrar, aí você se defende, né? E se defende de que forma? Usando o Código Tributário Nacional para alegando a prescrição ou a decadência, certo? No passado, eu já ganhei muitos processos de ação fiscal com a decadência. A Prefeitura de Salvador, né, cobrou vários clientes com a TFF no processo de decadência. Professor, Diga. isso acontece muito com o IPTU, né? Não, hoje mais não, né? Quando você passa da data do IPTU, o lançamento do IPTU é quando ele manda o carnê para você. O lançamento do IPTU é quando ele manda o carnê para você. Se você não pagar esse IPTU, naturalmente, no próximo ano, ele escreve esse IPTU em dívida. E não basta só ele escrever em dívida. Ele escreve em dívida e manda te executar. A partir da execução, não tem como, né, ser prescrito. Então, não acontece mais. Acontecia muito, porque as prefeituras lançavam o IPTU, os donos, os proprietários dos imóveis não pagavam, e aí ela não escrevia em dívida, não executava, e passados 5 anos, acabou, eles não pagou e não vai pagar nunca mais, porque o processo foi decaído, porque ele lançou e foi prescrito. Ele lançou e não cobrou. Entendeu, Evelyn? Entendi. Professor, desculpa a minha audácia, só que eu acabei enviando o convite para os meus colegas e tem alguns querendo participar. Não tem problema nenhum. Pode participar. Stephanie está tentando entrar aí. Beleza. Eu tive a confirmação de Tiária. Seu nome é assim, Tiária? É sim. É diferente. Eu tive a confirmação que eu poderia convidar quem eu quisesse, né? Isso, até mandei um link se o pessoal quiser se inscrever para receber o certificado, né? A faculdade vai estar disponibilizando. Legal. Para as pessoas que se inscreveram, deve ser que leva algumas semanas, Alguém né? Para a falou confecção. certificado? Isso, certificado. A Pitágoras disse
mensagem essa semana, ela está com a semana de lives. Aí você se inscreve e automaticamente você ganha o certificado de 20 horas, que corresponde, né, a todas as lives da semana. Legal. Então, Evelyn, fique aí, fique aí para receber o certificado. E, Pode deixar. e amanhã tem outra live de outras pessoas e sexta-feira também. Fique atento. Vamos lá. Eu falei de verificar, agora eu vou analisar anualmente. Eu não faço um planejamento para a vida toda. Eu faço um planejamento que ele comporta um ano. E, anualmente, eu posso verificar ou analisar se por acaso, esse planejamento que eu fiz, ele vai permanecer ou se eu vou trocar da forma de tributação, certo? Então, anualmente, eu escolho a forma de tributação, né, para o imposto de renda e a contribuição social, analisando qual a melhor forma entre o lucro real, o presumido e o Simples Nacional. Aí eu posso, por exemplo, em 2019, eu verifiquei o histórico da empresa, analisei os tributos, aí eu cheguei à conclusão que aquela empresa poderia optar pelo Simples Nacional. Aí eu vou levar o ano todo no Simples Nacional, e quando eu chegar em 2020, né, aí eu posso mudar. Aí eu verifiquei no final de 2019 a possibilidade de mudança, aí eu vi que eu poderia mudar para o lucro presumido. Aí eu mudo. Eu mudo para o presumido. Aí, em 2020, eu passo todo o ano em lucro presumido. Quando eu chegar... Denise, por favor, feche o seu microfone, por favor. A transmissão do coronavírus no Brasil está em desaceleração pela primeira vez em 4 meses. O cálculo feito pelo Centro de Controle de Epidemias Denise, feche o seu microfone. Beleza, muito obrigado. Quando chegar no final de 2020, aí eu posso chegar a uma conclusão que o meu planejamento está me direcionando para o lucro real. Aí eu posso mudar de novo, certo? Então, a cada ano, eu escolho a melhor forma de tributação para pagar menos imposto, certo? Quando eu escolho esta forma de tributação, ela pode afetar o ICMS, ela pode afetar o PIS, a COFINS, ela pode afetar o imposto de renda, a contribuição social. Então, a escolha vai me direcionar todos os tributos, né,
para que eu possa escolher qual a forma de tributação que é menos onerosa. E aí eu vou levantar o montante dos tributos pagos nos últimos 5 anos para identificar se existe créditos fiscais não aproveitados pela empresa. Então, eu já verifiquei o histórico, eu passei a verificar a forma de tributação, eu já verifiquei as ações que, porventura, tenha decaído ou prescrito, e agora eu vou levantar os créditos fiscais. Pode ser que a empresa tenha créditos que você desconhece. Aí você precisa analisar toda a empresa nos últimos 5 anos, para saber se tem crédito ou não. Então, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula de PIS e COFINS, as farmácias, principalmente as farmácias de bairros, naturalmente que ela escolhe a forma de tributação pela forma mais simplificada, que ela entende, que é o Simples Nacional, certo? E aí, quando ela vai ver, ela está pagando Simples Nacional sobre vendas que ela faz de produtos monofásicos, e ela levou 5 anos nesse sistema e pagando tributos sobre essas compras e essas vendas. Então, ela vai levantar todos os créditos que ela tem de direito, e aí ela vai compensar esses créditos que ela tem direito dos últimos 5 anos. E isso é dinheiro em caixa. É dinheiro em caixa. Então, ela vai identificar se existe crédito não aproveitado pela empresa. Analisar os casos de incentivos fiscais, ela vai verificar se a empresa pode gozar de incentivos fiscais, né, tais como isenção, redução de alíquotas, né? No estado da Bahia, tem diversos incentivos fiscais do governo do estado. Incentivo de atacadista, incentivo para a indústria. Patrícia, você estava conversando comigo sobre um planejamento que você vai fazer. Esta empresa é uma indústria. Aí você... Isso. Quando você for fazer esse planejamento, faça o seguinte, verifique se essa indústria tem um incentivo do desenvolve, certo? É muito Ela importante. é uma indústria de pré-moldado. Aí, verifique se ela tem um incentivo do governo do estado para o desenvolve. Professor? Diga, Patrícia. É uma indústria de pré-moldado.
mas ela pode ter, desenvolve. Ela Ela, é uma empresa assim que não tem, pelo que eu vi, é uma empresa que não tem uma boa gestão. Por exemplo, e também não tem uma boa contabilidade. Por exemplo, é uma empresa que tem muito prejuízo e ela é do Simples Nacional. é brincadeira. Então, ela tem mais de 5 anos. Tem, ela já é uma empresa de família, passou de geração para geração, já está com os filhos, Pronto, porque o pai já não é mais, não está mais vivo. Ela era para pronto. ser, pelo que eu entendi um pouco, que eu aprendi com o senhor, já era para estar no lucro real, para poder compensar esse prejuízo. Já vem há muitos Exata, anos. exatamente. Aí você vai fazer, você não pode mudar de, do regime agora, Esse ano, né? só no Aí, no próximo. próximo ano, você vai mudar de regime, pode mudar, você vai fazer esse planejamento agora, no mês de agosto até dezembro, levantar todos o histórico da empresa, tudo que ela compra, tudo que ela vende, reclassificar as compras dela e verificar se ela tem incentivo fiscal do governo do estado, do governo federal, ela está na área da SUDENE, ela pode ter um incentivo de redução de imposto de renda. Então, veja, e você tem muito trabalho pela frente. Eu vou encher muito o saco do senhor, não se preocupe, não. Tá bom, tá certo. Então, a empresa pode analisar os incentivos, né? Pode ser que ela tenha isenção de imposto de renda, de redução de ICMS, né? E a gente pode aproveitar, certo? E o planejamento tributário deve ser realizado com a utilização das seguintes ferramentas. Por exemplo, você vai pegar a Constituição e vai pegar o CTN. O CTN, né, vai dar um parâmetro para, se você identificar alguma coisa que está prescrito, decaído, aí você vai usar o CTN, é o Código Tributário Nacional, né? Aí você vai verificar a legislação tributária como um todo, né? Aí você vai olhar as leis complementares, vai olhar as leis ordinárias, né? É toda a legislação tributária. Você tem uma sorte, Patrícia, porque só esta empresa, é um segmento só. Se você tivesse no escritório de contabilidade, você teria vários segmentos para estudar toda a legislação de vários segmentos. Vamos supor que você tem uma indústria de pré-dados, mas vamos supor que você tivesse outro cliente que fosse uma indústria, uma mineradora. Então, a legislação é diferente, né? Então, você precisa estudar tantas legislações para dar conta desses dois clientes. Mas você tem sorte, porque é um segmento só. A documentação... Diga, Ela Patrícia. é uma empresa que trabalha muito para a prefeitura, para fazer obras, assim como a prefeitura também. Vende muito para a prefeitura. Além de, ela é indústria e faz a comercialização dos produtos pré-moldados para a prefeitura. Legal, legal. Muito bom. A documentação contábil é primordial. Eu não aceito nenhuma
empresa que não faça a contabilidade. Se for uma empresa que a forma de tributação for simples, a gente tem que fazer a contabilidade, porque é da contabilidade que nasce o planejamento. Então, se ela é simples, ela faz a contabilidade, quando chegar no final do ano, né, aí ela usa a contabilidade para ter um respaldo para ela mudar de forma de tributação. Então, é a Professor, documentação. Diga. no caso dessa empresa, ela já tem prejuízo há muito tempo, acho que mais ou menos uns 5 anos. Eu só peguei os últimos 2 balanços dela. No caso, Certo. ela é do Simples Nacional, desde que há muito tempo. Quando, no caso, no ano que vem, que coloca ela no lucro real, tudo que já passou esse prejuízo, eu não posso mais usar, né? Compensar, só posso compensar a partir do ano que vem. Ou não? Não. Você não pode compensar porque esse prejuízo foi contábil, não foi fiscal. Se por acaso, né, ela foi em algum ano do lucro real, né, e esse ano deu prejuízo, com o passar do tempo, ela foi simples nacional, e agora ela vai voltar para lucro real, aí ela poderia compensar o prejuízo fiscal que ficou lá atrás. Entendeu? No caso, se ela tivesse no ano que ela tendo lucro presumido. Mas o que foi Simples Nacional, eu não posso utilizar nada, né? Não. Ó, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que em 2017 ela foi lucro real. Aí ela deu prejuízo. E também deu prejuízo fiscal em 2017. Aí inventou que em 2018 ela foi lucro presumido. Aí ela não pôde compensar o prejuízo de 2017. Aí ela pagou o imposto e 19 ela é simples nacional. Ainda não pôde compensar esse prejuízo. Em 2020 ela foi simples nacional, mas ela ficou em 2017 com esse prejuízo guardado. Em 2021, você muda para ela ser lucro real. Aí ela pode compensar esse prejuízo de 2017. Não pode compensar o de 2018, de 2020 e 2019, porque ela foi outro regime tributário. Então, ela só pode usar de 2017 porque ela foi lucro real. Entendeu? Entendeu, Patrícia? Além da documentação contábil, aí a gente vai olhar os livros contábeis e fiscal. Esses livros é o SPED, né? O livro contábil é o ECD e o ECF. Para quem não sabe o que é ECD e o ECF, né? O ECD é a contabilidade, é o diário que a gente fazia antigamente, né? A contabilidade era escriturada no livro diário.
Hoje, ela é escriturada no ECD, né? E o livro fiscal, né, também é um SPED, chamado SF, certo? Então, a gente vai olhar os livros fiscais e os livros contábeis para... Sim. E também as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, eu estou falando de DCTF e de DMA e todas as outras obrigadas pelas empresas. A DCTF é a obrigação acessória que informa quanto você vai pagar e quanto você pagou dos impostos federais. Eu estou falando de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? INSS, certo? Então, é nesta obrigação acessória que a gente informa para a Receita Federal quanto a gente vai pagar e quanto a gente pagou, certo? A gente informa o débito e também informa o crédito, né? Na DCTF que a gente informa. A DMA, né? A DMA é do Estado. Quem é contribuinte de ICMS tem que mandar mensalmente a DMA. As empresas do Simples não mandam a DMA. As empresas de lucro presumido ou de lucro real têm que mandar a DMA se ela for contribuinte do ICMS. Beleza? Até aqui tudo bem? Eu falei de alguma coisa que vocês não entenderam. Pessoal Por mim, está tudo bem, professor. Beleza. Alguém me sinaliza aí se não estiver entendendo. Aí eu vou entrar nas finalidades do planejamento, né? O planejamento, ele tem 3 finalidades, né? A redução do montante do tributo, né? Com esta redução, eu paro para analisar se é possível eu reduzir a base de cálculo e as alíquotas, né? Quando eu paro para analisar a redução do montante, eu estou verificando qual a forma do regime tributário que eu vou adotar. Então, quando eu escolho a forma, né, aí eu estou reduzindo ou a base de cálculo ou a alíquota. Então, a redução é uma escolha do regime tributário. Beleza? A primeira finalidade, a redução do montante, né? A primeira finalidade é quando eu escolho o regime tributário. A segunda finalidade é a postergação do pagamento do tributo, certo? E aí, eu posso ir qualquer forma de tributação, e aí eu tenho que postergar o pagamento do tributo. Eu tenho uma possibilidade de postergar o pagamento do tributo. Como é que a gente posterga o pagamento do tributo? Quando a gente fala de postergação, a gente está falando
diferimento do tributo, é uma postergação do tributo, né? Quando a gente fala de postergação, de diferimento do tributo, a gente pode escolher Simples Nacional pelo modelo de caixa. Então, uma empresa, por exemplo, esta empresa que Patrícia falou, ela presta serviço para a prefeitura, certo? Então, ela deve demorar muito para receber as suas receitas. Então, ela pode postergar o pagamento dos tributos, né? Se ela escolher o modelo de caixa, ela está diferindo o pagamento para o momento que ela receber. É isso que é postergação do tributo, certo? Então, independente de eu escolher o regime, dentro do regime, eu posso diferir os pagamentos do tributo. Então, é essa segunda finalidade do planejamento. E a terceira eu evito a incidência de fatos geradores. Como é que eu evito a incidência de fatos geradores, né? Na turma de Patrícia, eu castiguei eles para evitar o fato gerador. Como é que evita o fato gerador, né? Escolhendo uma melhor forma de remunerar os acionistas ou os sócios, né? Eu tenho 3 escolhas: Prolabore, dividendos ou juros sobre capital próprio. Eu evito a incidência do tributo. Eu evito a ocorrência do fato gerador. Então, quando eu escolho a forma de remunerar o sócio, eu posso escolher, né, um método que evite gerar o fato gerador. Por exemplo, se eu escolher a forma de dividendos, nos dividendos eu não pago imposto de renda, não pago previdência, então eu estou evitando a incidência do tributo, né? Quando eu escolho o Prolabore, eu pago imposto de renda, pago previdência, pago na pessoa física e na pessoa jurídica. Na pessoa física, eu pago 11%, e na pessoa jurídica, eu pago 20%. Quando eu escolho os dividendos, eu estou deixando de pagar. Então, não acontece esse fato gerador, certo? Então, quando eu escolho, por exemplo, juros sobre capital próprio, né, eu estou evitando o imposto de renda, ele sai por uma alíquota fixa, né, e não tem previdência. Então, eu estou evitando. Então, 3 finalidades do planejamento é evitar o fato, evitar a incidência do tributo, né? Postergação do montante do tributo. Beleza? Beleza? Então, o planejamento é uma redução da carga tributária ou também
uma economia dos tributos e não pode confundir com e os empresários, quando ele adota a sonegação, ele não está fazendo o planejamento. Quando ele faz o planejamento, ele está com a elisão fiscal. A elisão fiscal é o próprio planejamento, mas quando ele adota a sonegação, ele está na evasão fiscal. Então, quando ele adota a evasão fiscal, ele está sonegando. Mas quando ele adota o planejamento tributário, ele está sobre a elisão fiscal. Eu falei da finalidade e agora eu vou falar das classificações do planejamento. O planejamento, né? A gente tem 3 categorias. É o planejamento conservador, o planejamento moderado e o planejamento agressivo. Vamos ver como conceituam todos essas classificações. Conservador é quando o técnico aplica o que está na lei ordinária, certo? Normalmente, a gente, na condição de contador, a gente é conservador. A gente olha a lei ordinária, né? Lei ordinária é o regulamento do imposto de renda, é o regulamento do ICMS, é o regulamento da prefeitura. Isso que é uma lei ordinária. Então, quando a gente faz o planejamento que segue a linha do conservador, a gente olha para estas legislações e adota o que está sendo previsto nessas legislações. Então, ele não se preocupa, né, com as interpretações. Se ela tiver mais de uma interpretação, ele não adota. Beleza? Então, a classificação conservador, ele faz tudo baseado na lei ordinária. E tem um moderado. Tem um moderado, que ele faz o seguinte, olha, ele vai na lei ordinária, mas tem dúvida na lei ordinária. O que é que ele faz? Ele faz uma consulta para verificar qual o procedimento correto. Esse é o moderado. Beleza? Então, ele faz uma consulta, espera o retorno do ente tributante, certo? E quando o ente tributante responde a ele, aí ele vai verificar qual a resposta prudente que eu faça isso ou não. Aí ele não faz se tiver uma resposta negativa. E o agressivo
O agressivo, ele escolhe a forma que ele bem entende, né? Se ele tem dúvida, ele não consulta, né? Se o ente tributante vai com uma ação para penalizar ele, ele recorre ao Código Tributário e à Constituição Federal para se defender. Então, ele aposta, se o ente tributante não verificar se ele fez alguma coisa errada durante 5 anos, tá tranquilo. Aí já prescreveu ou já decaiu, não tem problema, não. Mas, se o ente tributante enxerga que ele fez alguma coisa errada antes dos 5 anos, aí ele vai autuar. Aí ele vai se defender baseado no Código Tributário e na Constituição Federal. Esse é o agressivo. Beleza? Ficou claro para vocês? Aqui. Sim, professor. Eu achei esses tributos novos. Eu não lembro de já ter dado eles, provavelmente alguma matéria que ainda vou pegar, mas é bem interessante. Na realidade, a gente está classificando, né, o planejamento tributário, né? Quais os tributos novos que você identificou aqui? Imposto de renda, PIS, Não, COFINS? o agressivo, acho que foi agressivo que o senhor falou, os dois Isso. últimos, eu não lembro. Na realidade, você vai ter uma disciplina de planejamento tributário ou contabilidade tributária. Na contabilidade tributária, se fala muito do planejamento. Normalmente, a gente tem uma disciplina de contabilidade tributária, para a gente falar, dar um norte para os tributos, e depois tem uma disciplina de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente está falando nas classificações do planejamento, a gente está falando dessas ramificações, né? A classificação moderada, o agressivo, beleza? E aí, a gente no Brasil, né, a gente conhece 3 formas de lançar ou calcular o nosso imposto de renda. É o Simples Nacional, porque ele não é uma forma de tributação, ele é uma forma de pagamento, mas a gente tem o lucro presumido e o lucro real. A gente não fala muito do lucro arbitrado. Dizem que o lucro arbitrado é por força do fisco, mas na legislação consta que o lucro arbitrado pode ser do próprio contribuinte, pode ser. Se por acaso o contribuinte não tem certeza da forma que foi calculado os seus tributos, ele pode arbitrar, não esperar que a Receita arbitre ele, e ele pode arbitrar. É uma forma de impedir
que a Receita não faça esse arbitramento. Mas, normalmente, os empresários e os contadores não levam para o arbitramento. Então, a gente fala, na realidade, o planejamento, a gente fala de 3 formas: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Nacional é um regime simplificado e é optativo, né? O Simples Nacional, né, não adianta você dizer que ele é simplificado, né? Tem na legislação que ele é uma forma de tributação simplificada, mas ele não é muito simples, certo? Ele é complicado demais, né? Principalmente com essas questões de PIS e COFINS e do ICMS, principalmente, certo? O empresário diz assim, olha, eu não pago, eu vou optar pelo Simples Nacional porque eu não pago previdência da minha folha. Lé do engano. Ele paga muito mais do que os outros, certo? Na hora que ele calcular o Simples Nacional, vai ter uma parcela muito alta de previdência. Então, ele não é tão simples assim, mas ele é optativo. Se você quiser, vai. Mas se você não quiser, pula fora, certo? Quando a gente faz um planejamento, aí pode perceber que ele não tem uma vantagem, né, para você optar. A forma de apuração e de pagamento é mensal, né? Todo mês você apura e paga, né? E a base de cálculo de tributos é a receita acumulada. Então, eu tenho uma receita dos últimos 12 meses, aí eu apuro esta base de cálculo, né? Aí, quem já conhece, que já trabalha na área, sabe que tem 5 anexos, cada anexo de respeito a uma atividade, né? No anexo 1, eu tenho a atividade de comércio, no anexo 2, eu tenho uma atividade de indústria, no anexo 3, 4 e 5, eu tenho uma atividade de serviço, certo? Então, outro dia eu estava fazendo um curso que eu faço de práticas contábeis, e um aluno me perguntou, ele estava montando um escritório, e o primeiro cliente dele disse assim, olha, eu vou fazer uma clínica porque os convênios me exigiram uma clínica, mas eu não queria. Aí ele disse assim, eu posso optar pelo Simples Nacional? Aí eu falei, pode. Mas ele falou, Marcelo, o Simples Nacional vai me dar 19% de imposto mensalmente. Aí eu falei, se tiver a folha de pagamento, se a folha for superior a 28% da receita acumulada, você cai para 6%
A depender do faturamento, pode cair para 7%, 8%, e aí você economiza em torno de 10%. Aí ele me perguntou, como é que eu faço isso? Aí eu perguntei para ele, a empresa vai faturar quanto por mês? Aí ela vai faturar 20 mil por mês. Aí eu fiz um estudo para ele, né? De um faturamento de 20 mil por mês, tirando um Prolabore, né? O Prolabore tinha incidência de previdência e de imposto de renda. Aí eu fiz um estudo para ele, verificando que, apesar de ter a incidência de previdência e de imposto de renda, ficaria mais barato, né, ele fazer uma retirada e aí aumentava a sua folha, chegando a um patamar de 28%, né, e diminuía o pagamento que ele ia fazer no Simples. Esse pagamento chegava a 6%. Aí ele adotou essa modalidade. Então, ele ficou contente, levou isso para o cliente dele, certo? Então, com base no Simples Nacional, a gente pode fazer também um planejamento, né? A oscilação das alíquotas, né, de acordo com a atividade em cada mês, né? Pode acontecer, no mês ele pagar menos, no outro mês ele pagar mais. No outro ele paga mais, no outro vai pagar menos. Vai depender da receita bruta acumulada, certo? E lucro presumido também é um regime simplificado, mais simplificado, eu acho, mais simplificado do que o Simples Nacional, e é também optativo, né? Quem não for obrigado ao lucro real, pode fazer o lucro presumido, né? É uma forma de apuração e de pagamento trimestral, tanto pelo imposto de renda, também para a contribuição social, né? E a base é determinada pela presunção, pelo próprio fisco. Então, o fisco já determinou qual é a base de cálculo, né, do lucro presumido. Então, a gente tem, por atividade, né, vai determinar combustível, 1,6%, comércio e indústria, 8%, prestação de serviço, 32%, podendo chegar a 16%. Então, nesse patamar, a gente adota o lucro presumido. Se, por acaso, uma empresa, uma indústria, ela adota o lucro presumido, ela vai pagar 8% de imposto de base de imposto de renda e 12% de contribuição social. A base é de 8 ou 12, né, para imposto de renda e para contribuição social. As alíquotas do imposto permanecem 15 para o imposto de renda e permanece 9 para a contribuição social. O imposto de renda pode chegar, se ele excede 60 mil no trimestre, ele paga mais 10% de imposto de renda.
E lucro real, o lucro real é quando você faz a contabilidade gerando receita de um lado e despesa do outro. A diferença dá um lucro contábil. Esse lucro contábil é ajustado pelas adições, exclusões e compensações, e aí se transforma em lucro real. Então, as empresas que têm faturamento superior a 78 milhões, elas estão obrigadas. Então, aqui não tem, não é facultado. Então, se ela tiver acima de 78 milhões, ela é obrigada. Então, o lucro real é o único forma de tributação que é obrigada. Então, as atividades de instituição financeira também é obrigada. Quem tiver lucro do exterior também é obrigado, né? As empresas de facto também é obrigado. Quem tem um benefício fiscal, né, autorizado pelo governo federal, também é obrigado. Ele quer se beneficiar da isenção ou redução do imposto. Aí ele procura a SUDENE, né, faz um projeto e vai verificar quanto o governo federal dá de benefício fiscal, certo? Aí, se for vantagem, ele vai ter que fazer a apuração com base no lucro real. E o lucro real pode ser trimestral ou anual. Se ele for trimestral, apura trimestralmente e paga o imposto trimestralmente. Se ele for anual, ele apura anualmente e o pagamento ele paga mensalmente, certo? O regime que ele escolhe pode ser o balanço de redução ou a estimativa. Então, quando a gente faz o planejamento tributário, é um estudo de alguns casos que possibilitem, né, a definição de qual forma, né, a melhor forma que caracterize uma redução para o contribuinte, né, uma redução tributária para o contribuinte. Eu tenho alguns casos para mostrar para vocês, né? Eu posso estudar a forma de remuneração do sócio, né? Eu estou fazendo um planejamento tributário. Quando eu escolho a forma de remunerar o sócio, eu estou fazendo um planejamento tributário. E quando eu faço a melhor escolha do regime, eu estou fazendo um planejamento tributário, certo? Então, a melhor escolha do regime tributário, eu estou falando de lucro real, ou presumido, e aí, quando eu tiver no real ou presumido, eu posso estar na cumulatividade ou não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Cumulatividade, ele vai pagar o PIS, né? Toda a cadeia, ele paga o PIS, né? E na não cumulatividade, ele vai servir como conta corrente, certo?
Aí eu digo para vocês, é possível fazer um planejamento? É possível. Na pessoa física, né, eu escolho a forma de remunerar os sócios, da forma do juros sobre capital próprio e da forma de prolabore ou distribuição de lucro. Isso afeta a pessoa física e também afeta a empresa, a pessoa jurídica. A forma que você escolhe pode afetar a pessoa física e a pessoa jurídica, certo? Então, eu posso fazer um planejamento tributário na pessoa física, escolhendo uma forma de remunerar os sócios. E na pessoa jurídica? Aí eu posso, com base no lucro presumido, eu posso escolher um regime de caixa ou competência. Então, se a empresa fatura para depois receber, eu escolho modelo de caixa. Se ela fatura e ela recebe antes, eu escolho modelo de competência. Então, se ela recebe adiantamento e fatura depois, aí eu escolho regime de competência. A mesma coisa é o Simples Nacional. Eu posso escolher regime de caixa ou regime de competência. Aí eu tenho também a segregação da receita. A segregação da receita é muito importante. Então, se eu tiver várias atividades, segregando a receita, posso pagar menos imposto, certo? E também eu posso escolher o lucro real, né? O lucro real pode ser trimestral ou anual. Quando eu escolho o trimestral, né, eu apuro e pago trimestralmente. Quando eu escolho o regime anual, eu apuro anualmente e pago mensalmente. No anual, eu posso escolher a estimativa ou a redução ou suspensão. Então, no anual, eu posso escolher estimativa no mês e balanço de redução ou suspensão no outro mês. Tanto faz. Então, eu posso ter uma base de cálculo reduzida e também posso escolher os incentivos. E aí, tem alguma pergunta para mim? Então, em resumo, né, para você ter um bom planejamento, você tem que estudar a empresa durante esse período, esses anos passados, né? Para saber como tá, na verdade, como foi, né? E como está a vida financeira dessa empresa, não é isso? Isso, exatamente. Você pode estudar os últimos 5 anos, né? Se ela tem 5 anos ou mais, né? Aí você pode estudar para saber se por acaso ela deixou de aproveitar alguns créditos tributários. Se ela deixou, você pode usar, né? Vai depender de crédito de ICMS, de crédito de imposto de renda, de crédito de PIS, de COFINS, né? Se ela tiver no Simples Nacional, é muito as pessoas não faz o cadastro
das mercadorias direito. Então, pode ter algum tipo de crédito, né, que você não está pegando. É dinheiro em caixa. Então, por que a gente escolhe os últimos 5 anos? Por quê? Porque 5 anos, se a gente não aproveitar esse crédito, ele prescreve. Então, por isso que a gente escolhe os últimos 5 anos. Então, até 5 anos dá para usar, né? Se tivesse crédito. Com certeza. Passando disso, perde, não tem mais como recuperar. Isso, exatamente. E se você puder usar, tem vezes que você pode usar sem pedir autorização do ente tributante. Você pode compensar esse crédito, né, sem pedir autorização. Você levanta o crédito, né, e você pode usar com os débitos futuros, né, compensando esses débitos, sem pedir autorização. E você lança nas obrigações acessórias para frente e a Receita, o Estado, ele vai concordar com o que você fez. Vai depender do que você fez. Entendeu? E aqui, se a gente fizer um planejamento, a figura do leão, ele vai ficar manso, não tem problema nenhum. A gente vai ter uma relação com o leão. No passado, se tinha um leão feroz, né? E hoje, com o planejamento, a gente pode ter um leão bem dócil, né? Quando a gente faz um planejamento, o leão é dócil. Mas quando a gente O leão vira utiliza... gato, né, professor? Exatamente, o leão vira gato, né? Não pode fazer isso com o Vitória, não. O leão é leão. Não, Vitória não. Leão é leão e sempre vai ser leão. Com certeza, com certeza. Viu, Patrícia? Diga para o pessoal que é Bahia lá na sua turma. Então, gente, eu fico aberto a qualquer pergunta, né? E aqui tem os meus contatos. Vocês não vão ficar sem o meu contato. Eu tenho um e-mail, né? Marcelo Pinho, marcelo@ffinho.contabilidade.com.br. Eu tenho o meu Instagram, Marcelo, prof, traço Marcelo Pinho. Eu tenho um canal do YouTube, né? Tá aqui. Eu tenho um Zap que a gente pode conversar, e eu tenho um Facebook também. Não, não tem como você não me achar. Beleza? Tem alguma pergunta para Beleza. mim? Professor, já de antemão, eu queria agradecer, né, por sua participação. Acredito que foi de grande conhecimento e aprendizado, né? Pelo menos para mim, acredito que para muitos que também participaram, né, dessa aula. Então, muito obrigada de coração. Tá bom. Eu fiquei muito contente com
o seu convite, né? E eu aceitei de imediato, né? O seu convite. Eu hoje tinha que estar na semana acadêmica da Unime. Eu falei para a minha coordenadora que eu já tinha assumido esse compromisso com vocês, né, para ministrar essa palestra. E quando fala de tributo, eu fico entusiasmado, né? Então, eu agradeço o seu convite e pode me mandar consulta, eu tenho, respondo todas as consultas. Pode ser que demore. Se eu tiver em aula, eu demoro, porque na aula eu não pego no meu celular. Beleza? E aí, Tranquilo, se Patrícia? preocupe não, que eu vou me abusar muito. Tá bom. E aí, Patrícia, alguma pergunta? Evelyn, André, Anaildes, Douglas, Daniela. Daniela, pode Por perguntar. enquanto, não, viu, professor? Tá bom, tá certo. Mas vai Foi ter, viu? ótima essa aula. É o quê? Tempo é muita coisa. Diga aí, Daniela. Foi ótima sua aula. Obrigada pelo convite e acrescentou bastante para mim. Beleza. Você estava com um negócio também do planejamento também. Foi de uma empresa patrimonial. Isso. Já resolveu? Ainda ele não resolveu, não. Se vai Hum. fazer ou não. Estou esperando uma posição dele ainda. Legal. Muito bom. Mas estou estudando. Tá bom, tá certo. E aí? Professor, como sempre, participando da sua aula, muito obrigada. E sempre que tiver, me avise, viu? Tô Com colada. certeza. Tá bom. Muito Sua obrigado. fã. Obrigada. Tá bom, tá certo. Tá bom. E aí, Tiara? Para mim foi excelente. Tá bom. Só tenho a agradecer e uma próxima oportunidade, não se preocupe não, que vou convidá-lo novamente. Tá bom, Quando o tá professor certo. falou de a gente fazer uma semana de pré-aula, né, uma semana acadêmica com lives, porque geralmente essa semana tem palestras mais presenciais, né? Mas como a gente não está podendo, né, ter esse contato, aí ele solicitou, né, que a gente, se tivesse alguém para convidar, a primeira pessoa que me veio à mente foi o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Por nada, disponha. Eu que agradeço mais uma vez. Tá bom, tá bom. Boa Boa noite, fica na noite. paz. Boa noite a todo mundo e fique em casa se puder. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa Boa noite. noite. Até mais. Na próxima semana a gente está em Boa aula. noite. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Daniela, Anaildes, Pedro, Vinícius.